Quentou, minha gente! Vamos lá, hoje eu quero conversar muito aí com os profissionais e as profissionais que são vinculadas à área da saúde. Esse assunto aqui hoje eu vou trazer para quem? Para as pessoas que têm uma formação e desempenham atividades na área da saúde. Então, são médicas, fisioterapeutas, enfermeiras, farmacêuticas, nutricionistas, dentistas. E hoje, por que eu trouxe essa questão dos desafios e das oportunidades? Eu atendo muita gente que é da área da saúde, né? Tanto mulheres que são formadas em profissões mesmo específicas da área da saúde, como profissionais que às vezes não são formadas na área da saúde, mas depois enveredam para a área da saúde com terapias diversas, né? Eu, por exemplo, tenho 2 formações terapêuticas que não são necessariamente dentro da área da saúde. Eu sou administradora e tenho pós-graduação em várias coisas de gestão e educação, mas eu também tenho formação terapêutica em inteligência espiritual e em constelação sistêmica. Por isso que eu trago esses olhares mais distintos da gestão de negócios, né? Porque eu também tenho algumas formações terapêuticas. Mas hoje eu quero falar para essas pessoas que estão realmente trabalhando dentro de hospitais, UPAs, clínicas médicas, são prestadoras de serviço, né, dos mais diferentes segmentos, que já tem a sua clínica própria para atendimento, ou que pretende abrir a sua clínica, ou que está estudando, né, vai se formar agora numa profissão voltada para a área da saúde, e pensa assim, o que eu vou fazer? Eu vou prestar um concurso, né, para trabalhar para alguém, vou prestar um concurso para trabalhar dentro da rede pública, ou vou mandar meu currículo para um grande hospital, para uma grande cooperativa médica, ou vou abrir a minha clínica e vou empreender. Então, agora a gente chegou num ponto que eu gosto de falar, que é a parte de empreender, né? O que acontece? Geralmente, a gente não tem um olhar de gestão nos cursos, né? Na maior parte dos cursos, a gente não tem um olhar de gestão dentro da formação tradicional. É como se quem é formado em gestão estuda gestão, quem é formado em outras coisas estuda aquelas outras coisas específicas e não olha para a gestão. Mas a gestão ela está em absolutamente tudo, né? A gente precisa olhar com carinho para absolutamente todos esses vieses que a gente tem. Uma coisa que me chama muita atenção, e aí eu vou começar a desmembrar a questão da oportunidade, é o seguinte: eu tenho várias alunas que são da área da saúde, e a gente olha e pensa o seguinte: poxa vida, eu vou atender uma paciente, não uma paciente. A paciente, ela é uma cliente, certo? Ela é uma cliente. Mas o simples fato da gente falar numa nomenclatura diferente, muitas vezes nos afasta do pensamento de gestão, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de negócio, quando a gente começa a olhar para a questão do marketing, a gente tem a jornada do cliente dentro das empresas. Então, quando a gente não está pensando na área médica, a gente pensa o seguinte: poxa, a pessoa chegou, qual que é a jornada do consumidor? Eu captei ele de alguma forma com marketing, ele chegou até meu estabelecimento, foi atendido por alguém, teve uma experiência dentro do meu estabelecimento, da minha loja, do meu comércio, gostou daquela vivência que ele teve e adquiriu o meu produto ou meu serviço, né? E aí concluiu ali com muito êxito, foi embora e me indicou para pessoas. Quando a gente fala da área da saúde, a gente também tem uma jornada do cliente, que na verdade é a jornada do paciente, né? Porque o paciente, quando ele vai, né, para uma clínica ou para um hospital ou para alguma situação assim, ele também tem as percepções dele a respeito daquele lugar. Atendimento, né? Ele tem as percepções dele a respeito do local, do profissional que está atendendo. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida dentro da jornada como paciente. Às vezes você se você tiver, por exemplo, uma pessoa convaleceu na sua família, foi para o hospital. Vamos dizer que o desfecho final desse paciente não tenha sido benéfico, ele tenha vindo a óbito. Mas você, enquanto familiar, presenciou que ele era muito bem atendido, que a equipe administrativa fez um excelente atendimento na entrada, que você teve ali todos os profissionais, né, multidisciplinares atendendo, toda vez que a pessoa precisava, que os médicos, as médicas fizeram tudo o que estava possível dentro da ciência para auxiliar, mas aquela situação era uma situação extrema que realmente a pessoa veio a óbito, não tinha possibilidade. Apesar dessa jornada do paciente não parecer uma coisa, não ser uma coisa benéfica, a família tende a falar assim: olha,
a minha mãe estava internada em tal lugar, ela infelizmente não sobreviveu, mas olha, os médicos fizeram de tudo, a equipe fez de tudo, o hospital é excelente, a estrutura é muito boa. Então, veja, apesar do desfecho não ter sido benéfico, né, a jornada lá dentro foi de excelência. Então, a gestão daquele espaço foi de excelência, né? Porque a gente tem uma linha muito tênue quando a gente fala de questão de saúde, né? Se a pessoa conseguiu sobreviver a uma situação adversa, se ela conseguiu uma recuperação plena, às vezes não depende, muitas vezes não depende apenas do profissional, é uma situação realmente que depende de muitos fatores. E a gente tem, por outro lado, alguns casos que são assim, a própria pessoa esteve hospitalizada e depois ficou boa e saiu. E aí ela dá o seguinte depoimento: rapaz, eu fiquei lá, Tom, naquela clínica internada, e olha, eu vou te falar, graças a Deus, eu rezei muito para sair de lá, foi Deus que me salvou. O atendimento era ruim, o médico não sabia o que fazia, as enfermeiras estavam perdidas, sabe? Família chegava lá, eu estava ainda inconsciente, ninguém tinha informação. Olha, foi por um milagre que eu sobrevivi, porque aquele lugar realmente estava perdido. Então, veja só, a experiência, a jornada do paciente, apesar dele ter saído de lá recuperado, não foi boa. Então, ele não vai recomendar, né? Então, quando a gente começa a ter um olhar de gestão para a área da saúde, a gente começa a trazer esses vieses, a gente começa a trazer esses pontos. Os profissionais precisam olhar para isso com bastante cuidado, com bastante atenção. E aí, isso é uma grande oportunidade. Por quê? Infelizmente, profissionais estão, de certa forma, aí desatualizados ou sem preparo, nós temos em todas as profissões. Todas as profissões. A gente tem isso. E você que está aqui nos ouvindo, que já tem um diferencial, que já se preocupa com essas questões, você pode ser a diferença dentro dessas empresas, dentro dessas clínicas, dentro desses hospitais, né, postos, UPAs e afins. Então, você pode ser o grande diferencial levando isso para as outras pessoas que trabalham com você, para que todo mundo tenha um olhar de gestão. Às vezes a gente entende que a gestão vai ficar só para o dono do hospital, para o dono da clínica, que às vezes não atua, não é médico, é um administrador profissional, alguma coisa do gênero, né? E não está ali na operação. Então a gente vai largando, vai deixando e vai deixando. Essa gestão com as pessoas é uma coisa que é fundamental. E o que acontece? A gente tem uma gama muito grande de profissionais da área da saúde que tem o desejo de abrir também o seu espaço, tem o desejo de empreender, né? Porque olham para alguns cenários que não são colaborativos e que a pessoa, ela parece que ela está fora do lugar. Está todo mundo batendo cabeça, ela olha para aquele cenário, ela consegue ver oportunidades, mas o negócio não é dela. Ela não é a empresária, ela não é a dona da clínica, ela não é a dona do hospital. E aí vem a questão do empreendedorismo. Vem a pessoa com um olhar de gestão, olhando para essa oportunidade de que ela pode sim ter o espaço próprio dela, que ela pode começar com uma sala pequena para começar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho como fazer uma mega clínica. Faz um espaço pequeno, faz uma clínica mais enxuta, mais compacta, porque no final das contas, o prestador de serviço, o profissional da área da saúde, é o que move aquele lugar. Ele é o diferencial daquele lugar. E quando ele começa a se olhar como sendo o diferencial, ele enxerga que ele tem oportunidade de fazer coisas fora, né? Então, pensa só, o que é um hospital sem os profissionais da saúde? É só uma casa, é só um prédio, não é nada, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso e o profissional começa a se empoderar em relação a isso e deixa de, às vezes, comprar a sua própria desculpa em relação ao medo de ter um espaço, de ter uma clínica, de fazer prestação de serviço, isso muda o jogo. Isso muda completamente o jogo. E hoje a gente ainda consegue ter espaços, Tom, que são muito mais compactos para pelo menos a pessoa iniciar essa empreitada. E hoje a gente tem a oportunidade da telemedicina, né? Então, você consegue, inclusive, começar a empreender de uma forma mais enxuta, financeiramente dizendo, para algumas situações, com telemedicina. Hoje a gente também tem, e muita gente procura o atendimento home care, né? As pessoas querem comodidade, querem facilidade, então você nem precisa do espaço físico, você vai até aquelas pessoas. E quem trabalha com atendimento home care, muitas vezes consegue colocar um valor ainda a mais,
né? Por quê? Pela facilidade que a pessoa compra a facilidade de receber alguém em casa. Às vezes não é porque a pessoa está numa situação tão debilitada que ela não possa sair. Ela pode, mas ela opta por receber aquilo em casa, né? Por ter o profissional em casa. Então, tem uma margem muito grande aí para a gente olhar para os profissionais da saúde, para eles se entenderem, né? Para eles se organizarem, para, de repente, quem não empreende, começar a empreender, e quem não empreende e, de repente, está dentro de um local e olha que, poxa, eu sou a pessoa que se sente fora da água, eu sou o peixe fora do aquário. Eu vou te falar, compra um aquário para você. Às vezes, eu escuto algumas vezes alguns profissionais que falam assim, poxa vida, eu não quero ter o custo de ter a clínica. Eu já ouvi em algumas oportunidades alguns profissionais falando isso, da questão do custo de você manter uma empresa aberta, né? Uma estrutura física, ter uma funcionária, né? Ter uma colaboradora ali, pelo menos ter uma secretária. E é interessante, né? Porque a secretária, ela é a gerente da clínica, né? Olha como isso olha como é importante. A secretária ela é o filtro, né? Ela é a gerente ali total do espaço, né? Às vezes eu escuto alguns profissionais falando a respeito dessa questão de, poxa, mas como que eu faço? Eu vou falar uma coisa para você. É só você cobrar de forma adequada. A gente tem profissionais que cobram R$ 50 a consulta, a gente tem profissionais que trabalham em empresas de saúde aí que ganham R$ 15, R$ 30 por consulta, que é, né, assim, um valor realmente é até triste, né? A pessoa teve um investimento de ter uma carreira ali, um investimento, mas eu vou te falar, o profissional que se posiciona, ele não precisa ter esse medo do custo fixo, porque ele vai cobrar o valor que ele entende que é justo pelo conhecimento que ele tem. Quanto custa você estar vivo e bem? Não tem preço, isso não tem preço, né? Então, você consegue realmente ter profissionais que colocam uma faixa de valor que está adequada pela entrega que ele faz, né? Então, isso tudo, né, essa questão de ressignificar a importância da profissão, ressignificar, poxa, tá, mas eu já ouvi, inclusive, de uma profissional que falou assim, fulano cobra X, que era o dobro dela, fulano cobra X, mas também fulano tem tal especialização, eu não tenho. Mas por que o outro é tão melhor que você? A gente também cai nisso. Às vezes, a pessoa tem uma questão tão forte interna que ela permite que o colega dela, que estudou com ela, cobre o dobro. Tudo bem ele cobrar o dobro, mas eu não mereço receber esse valor. E eu cobro menos. Olha como que isso é interessante, né? Então, é importante a gente olhar para isso com muito cuidado, né? Você que é profissional da área da saúde, pega os seus pacientes, se você já tiver atendimentos que você não seja CLT, olha a margem de preço que você cobra, o valor que você cobra. Olha o mercado, às vezes não está equilibrado, na maior parte das vezes não está equilibrado. Na maior parte das vezes você está cobrando menos do que você poderia cobrar, porque tem toda uma questão de ressignificação interna profissional, né? Então, é importante a gente ter esse olhar também. Vai até mais que demanda e oferta. Vai da questão do profissional se valorizar, ele se valorizar, né? Eu tive uma pessoa, por exemplo, que comprou um processo de mentoria comigo e ela olhou para aquele processo, que não é um processo barato, e pagou feliz da vida. Pagou ali e tal, fez um pix e não sei o quê. E quando a gente foi olhar para o quanto ela cobrava, a carga horária dela, para que eu a atendesse, eu cobrava mais que o dobro do que o que ela faz nos pacientes dela. Você entendeu? Eu consigo pagar para alguém, né? Eu consigo pagar para alguém, mas eu não consigo me valorizar para equilibrar. A gente pode ganhar ou pelo volume, não é bem assim. Se você for ganhar pelo volume, você cobra baixíssimo e morre de trabalhar para ter um monte para conseguir pagar os boletos do final do mês, porque o boleto vence. E aí, o que acontece? Ou você pode se posicionar de uma forma adequada, em que você não precise morrer de trabalhar e que você consiga cobrar um valor que é justo. Eu, por exemplo, eu estou com 2 profissionais agora me atendendo, um que é um pediatra maravilhoso, mas não vou falar aqui, porque depois o pessoal fica bravo, e uma GO maravilhosa também, e que, assim, eu tenho convênio médico, poderia ir no convênio, mas por que não fui no convênio? Por que fiz esse pagamento para estar com esses profissionais? Porque eu olho para eles como
sendo profissionais que têm aquilo que eu busco, né? Então, são escolhas, a gente vai escolhendo. O seu paciente, que é o seu cliente, ele faz a mesma decisão, ele faz a mesma escolha. Ou ele olha para você e fala, eu quero estar com essa pessoa, e ele vai dar um jeito de estar com você, ou tanto faz. Ou é aquele cliente, aquele paciente que fala assim, qualquer um tá bom, é o que eu tenho para pagar. Entendeu? Então, assim, você vai escolhendo os seus clientes, né? Os seus pacientes. Mas é só você olhar você enquanto cliente. O que você faz? Você também não escolhe? O seu paciente também escolhe. E aí você precisa olhar para isso. Você quer ser escolhida por quem? Por aquele profissional que, às vezes, por aquela pessoa, aquele cliente, aquele paciente que, às vezes, não está preocupado, qualquer pessoa serve, ou você quer aquele paciente, aquela cliente que olha para você quase como um semideus, né? Porque você é a pessoa especial que vai ajudar a resolver o desafio. Beijos! Tchau, tchau!